Bom, pessoal, nós vamos tentar então acelerar um pouquinho o nosso estudo, o final do ano está aí. Vou tentar encerrar hoje o bloco 8, semana que vem a gente entra no bloco 9, que é magia de banda, é um bloco bem... Oi? Fiquei. É um bloco bem extenso para falar sobre magia na Umbanda, aí vamos falar sobre um monte de coisa. Vamos tentar esgotar isso hoje. Vamos passar um pouquinho, depois nosso nome vai voltar para a sua exposição. 7 horas nós iniciamos a nossa metodologia. Bom, depois eu falo das ideias. Bom, pessoal, rito, liturgia na Umbanda. Quem é que já estudou esse termo? Rito, liturgia na Umbanda. Fora de legado, quem já estudou esse termo? O que significa isso? Marcelo, pode colar. Seria a nossa ritualística. Mas por que rito? Por que eu gosto desse termo ritualística? Quando fala em ritualística na Umbanda, isso infelizmente, a gente vê na maioria das casas de Umbanda, quando se fala em ritualística de Umbanda, é simplesmente o ritual de Umbanda. Eles não têm o estudo. Muitas casas de Umbanda não têm estudo, não têm biblioteca, não realizam em sua ritualística, ou não complementam a sua ritualística para mostrar parte da doutrina. Isso é a maioria das casas. Eu disse para vocês, a Umbanda não é a última alternativa para fora. Também tem as suas reticências e seus defeitos. Rito, liturgia de Umbanda. Rito, os fundamentos, os preceitos, aquilo que a casa acredita. Nós temos um quadro lá dentro, depois se vocês quiserem olhar, nós temos ali a Umbanda, sua face narrativa. São 9 ou 8 conceitos de Umbanda que o mestre precitua. Tá? Nós temos uma didática, um conceito muito bonito do caboclo, das 7 encruzilhadas. Esses são os preceitos de Umbanda. Mas veja, não é codificação, não é código. A Umbanda só pode trabalhar com charuto de marca tal. Isso seria uma codificação. Não, a Umbanda pode trabalhar como não pode trabalhar com charuto. Desde que saibam o que estão fazendo. Isso é o fundamento da casa. O fundamento principal na Umbanda, caridade. Tá? Porque a Umbanda se baseia, a base da Umbanda está na caridade, e nós seguimos o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Jesus. Tá? Digamos, nosso norte é o Evangelho de Jesus. Esse é fundamental. Dá de graça receber. Casa de Umbanda que cobra o trabalho não é casa de Umbanda. Ponto final. Não tem que discutir isso aí. Ponto final. Tá? O sacerdote de Umbanda não vive da Umbanda, vive para a Umbanda. Ponto final. Sem jogar carta de 10 reais, 20 reais. Ponto final. Bandista, isso não é um bandista. É arte mágica popular, é qualquer outra religião que eu não quero falar para não criar polêmica. Isso é fundamento do Umbanda. Isso é rico. Isso é fundamental. Umbanda vive o não matarás. E aí nós entramos numa polêmica. Umbanda não sacrifica animal com espécie alguma. Muito menos suja encruzilhada de Umbanda. Muito menos mata sítio vibratório. Isso não é ser umbandista. É o que Ramatiz diz. Acabou o que se realizava há 30, 40 anos atrás, que a Umbanda tolerava. Que a Umbanda era um movimento que ainda, o pessoal ainda estava conhecendo. Apesar de já existir, desde o início do tempo. Acabou isso. Hoje a gente não pode ser mais passivo. A gente tem que, sem briga, sem discussão, respeitando a diferença. Mas dentro de uma casa, não é lá fora, não é sair lá fora e sair discutindo tudo. Não é isso que eu estou falando. Mas dentro de uma casa de Umbanda, dentro do seu culto, a gente tem que saber bem o que é a Umbanda. Está na hora da gente começar a dizer o que é e o que não é Umbanda. Tá? Outra coisa que é muito interessante a gente falar. A Umbanda, a base que fortalece a Umbanda e um umbandista é a fé. Não são hábitos exteriores.
A história é assim, pô, o cara tá mal, bandeja pra outro. O cara tá mal, bandeja pra esse. Eu bandejo, mesmo que não vá sacrifício. Não adianta. Isso é culto exterior, e culto interior, da fé raciocinada. E a base da Umbanda se baseia na fé, na confiança ao sagrado, na confiança na espiritualidade. Portanto, orar e vigiar. Não é porque eu sou um bandista que qualquer coisa que me acontece, eu estou que eu não está no meu pé. Eu lá e faço um trabalho para isso. Mesmo sem corte, isso não é assim. Então, a Umbanda já tem os seus preceitos. E aí nós vamos entrar agora em elementos de rito. Essa é a diferença. Vocês estão entendendo? Uma coisa é o fundamento, outra coisa é a liturgia, que são os elementos de rito. O que são os elementos de rito? As ferramentas de trabalho. Aí entra o charuto, entra o tambor, entra o congá, é o que tu manipula energeticamente. Isso é o elemento de rito. Isso é a liturgia. Tá? E o mais importante de tudo isso, da ferramenta, é a forma como tu utiliza ela. Porque, como disse Jesus, não adianta você dar pérolas aos pobres. Mas cadê os gatos? Não vai enterrar na lama. Cadê o Chico? Isso, infelizmente, a gente vê. Não vou nem entrar em percentual para não ganhar problema. A gente vê muitas casas de umbanda. Ditas umbandas. Muitas casas aí fora, a Matiz dita, ou preceitua, né? Ele dá uma nomenclatura muito interessante. São as artes mágicas. São casas que realizam artes populares, não umbandas. Vejam bem, artes populares, artes que o povo inventa. O povo que cria por seu imaginário. E por muitas e muitas pessoas que brigaram com o seu pai de santo, com sua mãe de santo, foram lá e abriram o seu congá e saíram dando trabalho. Pessoas despreparadas por isso. Isso aí a gente também tem que reconhecer. Tá bom? Tá, pessoal? Rito, liturgia de Umbanda. Ritualística. Os fundamentos e os elementos de rito. Essa é a diferença. Ah, o ser e o não ser umbandista. Isso é um fundamento. Agora, quem é umbandista, o modo como ele pratica, aí é elemento de rito. Nós aqui temos biblioteca. Muitas casas de Umbanda não tem biblioteca. É um elemento de rito, é uma ferramenta de trabalho. Aliás, o livro acho que é a melhor ferramenta. Biblioteca, principalmente a biblioteca universalista aqui no norte. Essa parte não tem só livro urbano. Já tem pouco livro urbano. Tem muito mais de espiritismo. Nós já reconhecemos na doutrina espírita um fundamento maravilhoso de discussão. Na verdade, isso aí é imbatível. Na doutrinação, maravilha. Graças a Deus. Tá? Onde a gente chegar? Tá? Bom, vamos para a parte 1. Todo ritual, ou a ritualística, ou a rito-liturgia de Umbanda, possui três partes. A primeira é a preparatória. É o início, a concentração. A gente realiza, são os cânticos, são as preces, aqui nós realizamos mantras, ativação de mandalas, né? Isso já nós estamos falando de elementos de vida. Tá? A preparação. A segunda é a atração de forças, que é através do nosso desenvolvimento. Então, a gente usa muito elementos de vida, como por exemplo os pulsos, né, magnéticos, cristalar de os cânticos, isso é muito. É uma coisa que caracteriza a Umbanda é só novidade, né? Os cânticos. Umbanda sem cântico não funciona. Mantra não é cântico, mantra é mantra. É som, tem uma magia. Essa faixa vibratória é muito importante, a gente chama isso de magia tântrica. Não, mantra. Mântrica. Energia mântrica. Tá? Mas tem os pontos de Umbanda que canalizam energia de determinados orixás. Falou orixá, não estou falando de orixá. Aí a entidade vai se manifestar em outros campos. Ele pode se manifestar 10 entidades na mesma vibratória, mesmo que tenha um nome diferente. Algum gravar, algum das pedreiras, algum das matas, não interessa. Aí é aquela história do cargos e funções, né? Dentro de uma empresa tu tem vários cargos, o mesmo cargo com outras funções. Auxiliar técnico. Auxiliar técnico tem o A, tem o B, tem o T, e as funções dele são diferentes. Tá? Mas para quem esse auxiliar trabalha? Com o diretor. O diretor aqui, fazendo uma comparação, seria o orixá, energia. O orixá não é entidade, o orixá não é importante.
orixá é energia. Na verdade, o orixá, quando a gente fala em orixá, a gente está falando de Deus. São 7 qualidades de Deus. Esses são os orixás. Na verdade, são os orixás vários. Dizer que Deus só tem 7 qualidades. Nós falamos 7 principais, 7 básicas. Tá? E a terceira, a movimentação das forças, que seria o objetivo visado, é o trabalho em si. Tá? Que são as limpezas, as reciclagens astrais, as varreduras e, muito importante, a questão do encerramento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O mais importante dentro de uma ritualística de Umbanda, principalmente a metodologia, o trabalho, a mão na massa, é a forma como tu encerra o trabalho. Não é nem como tu inicia, nem como tu desenvolve ele. E tem muita casa de Umbanda que médium sai quebrado porque a casa não sabe fazer o fechamento. E é muito fácil tu abrir um portal interdimensional do trabalho, como a gente faz para as mandalas da família. Mas para fechar. É só instalar de dedos, é só mental. O que eu falei para vocês? É só energia mental. Então, nós aqui utilizamos que tipo de elemento de risco importantíssimo no nosso encerramento. Bom, vamos ver se vocês se ligam. Defumação. Defumação final. Isso quase nenhuma casa. Defumar no final. Tu pode esquecer da defumação inicial. Pode esquecer. Vai para a final. Não pode. A inicial? Esqueci. Tá. O barco já está andando. É que nem a água de morro abaixo. Agora já era. Agora, e para encerrar? O que foi isso? Ah, caiu. É um metro. Então, o mais importante numa ritualística é o encerramento. O cara que não souber fechar, e eu já vi muita casa espírita, muita casa de Umbanda, já trabalhei tempo na comunidade, no final o cara saía arrebentado, saía mal, ele saiu de não pode. Sai cansado é outra história. Cansaço simboliza e significa o quê? O trabalho do vamos chegar em casa, vai. Agora sair com dor de cabeça, mal, pesado, amarrado, não. Aí não está sabendo ensinar. Tem que falar com o seu dirigente, com o seu zelador. Na maioria dos casos, mas e por que eu ouço assim? Por que o dirigente espiritual não falou nada? Mas vai falar o quê? Se o zelador, se o dirigente material não está nem ali. Por isso que eu digo para vocês, a mediunidade hoje é semi-consciente, por quê? Justamente para o cara lá dentro, do mestre espiritual que está organizando o trabalho no astral, não carregue o seu filhinho no colo. Não carregue o seu zelador no colo. Muita gente fala dirigente, né? Dirigente, vadia de vadia é zelador. Dirigente é delegado, ele é que determina as diretrizes. O cara simplesmente dela, deixa tudo arrumadinho lá para eles chegarem para trabalhar. Agora, se eu sou zelador acho que não precisa, quem ele vai dizer que precisa? Não, deixa se arrebentar. Aprender a lição. Muitos já sabem disso, muitos não fazem. Tem intuição. Ninguém é abandonado. O problema é que não faz. É o que eu digo para vocês da disciplina. Muita gente hoje em dia, infelizmente, os caras já querem ser mestre, os caras já querem ser dirigente, o cara discute com o dirigente, o cara ouvindo, isso não é assim. Tem uma base para. Isso que é o problema. Hoje em dia, no século XXI, nós temos muita dificuldade com isso aí. Isso nos anos 30, 40, 50, com a Umbanda, isso não tinha. O pessoal já ficava 10, 15 anos numa casa para ser. Hoje em dia, o pessoal fica um ano e já quer sair. Já acha que, nossa senhora, não, meu acabou. Não, e o termo meu, né? Meu e minha, um termo de posse. Não fecha. Tá? Meu tratador, tá? Gente, assim, para resumir então, doutrina, um método baseado em ética. O que é ética? É o respeito, é a disciplina, reconhecer que as outras umbandas são tão importantes como a nossa, as outras religiões, as outras disciplinas, e reconhecer a nossa interdependência. Interdependência.
Nós somos dependentes de todos. Então, olha, eles são. Isso é ética. É ética. Não adianta só falar bonito e vira as costas, o cara só critica. Tem que ter ética no trabalho. E outra, se a gente está aqui para atender confidentes, encarnados e desencarnados, para levar um axé positivo, não adianta sair daqui para sua casa e ligar para a sua esposa, ligar seu marido, fazer o escambau, ou ter rusgas dentro da corrente. Tem que pensar nisso também. Tem que pensar sabendo o que vocês querem da vida. Falou pro outro. O que vocês querem da vida. Não solta. Esse é o problema. Ó, tá vendo? Olha a disciplina, olha o respeito. Então é isso que vocês têm que pensar. Não adianta chegar lá e dizer, meu Deus, me ajuda. Deus dá uma... Porque é engraçado, né? A gente o ser humano é muito difícil. A gente pede paciência para Deus, Deus me dê paciência. Aí Deus, claro, coloca na nossa frente a espiritualidade falando um monte de pepino para resolver, que é justamente para treinar a paciência. É coragem. E aí tu pede para Deus para te livrar de tudo que tu pediu agora. E aí, não estou entendendo. Dão filhos imperativos para quê? Nada a ver. Dão filhos imperativos, nada a ver. Para treinar a tua paciência, não consegue. É fácil. Então é isso aí, cara. É fácil. Mas aí entendo bem. Aí chega lá dentro, como eu já vi, muita gente, não aqui, graças a Deus, tá? Mas já vi muita gente dentro de uma corrente muito mais preocupada com o que está usando, inicia o trabalho, desenvolve o trabalho é pesado, tá? Tem dias assim que realmente a coisa pesa, e chega no final, nunca vai embora. Não, mas você não queria trabalho. As tuas orações estavam esses pedidos, tu quer paciência, tu quer ter um monte de coisa que não. Como é que vai desenvolver essas coisas que vão trabalhar? Temos que ter ética naquilo que a gente faz, naquilo que a gente estuda e naquilo que a gente pratica. O recinto, tá? Normalmente, geralmente o recinto de uma casa de umbanda, ele é simples, preservando sempre a humildade e o poder. Por quê? Porque é o que as nossas entidades nos ensinam sempre. Humildade, simplicidade e poder. Então, normalmente, uma casa de umbanda ela deve ser simples. Mas vejam bem, não precisa estar caindo aos pedaços. Pô, não, para ter uma casa de umbanda tem que ser um barraco. Pô, isso aí é uma tolice. Então, se o cara puder crescer, se o cara recebe doações, não tem problema. Isso não é para ele, é isso aí é uma coisa também. Simplicidade não significa pobreza, né? É um exagero. Bom, limpo sempre. Na parte física e na parte. O astral normalmente está sempre limpo, né? 2, 3 dias antes, o astral ele organiza o trabalho, ele administra, ele organiza toda a atividade, tudo no astral. Aí a parte física. Chega no dia da sessão, comentário nos bastidores. Pois é, tu vê que ele está baixado, eu peguei essa semana. Cara, quebra toda a coisa. A gente tem que entender, nós temos que entender, aqui para nós, o sábado, ele é diferente. E não é um dia comum. Ele é um dia incomum. Nossa postura tem que ser outra. O certo é desde que tu acorda. Mas eu sei que a gente vive em épocas difíceis. Ele é um dia completamente incomum. Não é um dia comum como o outro qualquer. Tem que se manter bravo, tem que se manter, tentar se manter elevado. Por isso que eu estou pedindo para vocês, tomem os seus banhos no sábado, não que vocês banho de descarga. Por isso que eu peço muito mais banho de relação do que descarga. Muitas casas, infelizmente, é o contrário. Só de descarga que funciona. Não, mas você banho de relação. Se tu te mantém elevado, não precisa tomar banho de descarga. Agora aí já é. Então a gente tem que começar a refletir sobre algumas coisas. Por isso que não, nós já temos fundamentos, nós já temos elementos de vida. Nós já praticamos elementos de vida suficiente para não precisar toda hora estar jogando búzios, com todo respeito de empate, toda hora jogando cartas, toda hora jogando tarô, toda hora fazendo bandeja, toda hora fazendo isso. Não precisamos disso, nós já temos nossas pessoas. Aqui
aqui na nossa casa, de 3 meses nós vamos pra mata. No sítio vibratório, serenidade. Aí tu vai lá, daqui a uma semana a pessoa tá mal de novo, a pessoa não tá vigiando. Não tem isso, isso é uma matemática exata, a pessoa não tá vigiando. Se a pessoa cair, mas veio o problema é lá fora. Por que tu se deixou abalar pelo problema? Outra história. O problema, mesmo tu sendo um mestre em filosofia, ele vivia entupido de problemas. E, no entanto, nunca deixou de ser mestre. Porque não é o problema. O problema não é o problema. O problema é quando tu não sabe lidar com ele. Você não consegue se manter equilibrado, harmonizado. Nós estamos muito distantes disso. Só que está na hora de a gente começar a aceitar essas coisas. Tá? E fazer um esforço, né? Que hoje aqui nós estamos o quê? Trabalhando na Umbanda para quê? Só para os outros? Para nós. E pensar na nossa evolução, no nosso bem-estar. Tá? Afinidade. Egrégora humana e a egrégora astral. A egrégora humana nós já conversamos. Seria o campo áurico coletivo que nós todos estamos criando aqui. Na verdade, a nossa egrégora humana ela é ainda muito recente, ela é muito nova. Não vai dizer que é uma egrégora humana potencializada. Ela tem um potencial. Nós temos aqui um potencial. Potencialização falta um tempo. Isso que não adianta nenhum jogo, alguma coisa. Não, a egrégora aqui vai ser muito boa, mas vai ser. Vai ser, não joga. Tem que ser. Só que esse tem que ser só com o tempo. Isso que vai anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem gente que leva 7, 8 anos até. Tem que ser tempo. E outra coisa importante, para que essa egrégora também se afinize com a egrégora astral, que é dos nossos mentores. Eles também formam um campo coletivo e isso precisa estar afinizado. Isso nos dá uma cheia de força, uma cheia de segurança para nós trabalhar. Muitas vezes não precisa muito elemento, muita coisa. Já estamos aqui. Nós já possuímos uma proteção natural que é o ainda mais na egrégora, todo mundo junto. A gente está interagindo, nossos campos estão se conectando e estamos formando um campo único. Chama-se egrégora. Ou campo coletivo. Só que ele já tem dois. As entidades espirituais todas já estão formando seu campo coletivo. Isso é muito importante. A terceira é a formação do recinto. Normalmente uma casa de Umbanda tem a sua fronteira. E eu não chamo casa de Exu, eu me recuso a chamar casa de Exu. Porque não é casa de Exu, Exu não mora na pirâmide. Exu não tem casa. Exu trabalha assim, se desenvolve nas ruas, nas esquinas, claro, faz o seu trabalho, mas com guarnição. Ele não mora lá naquela esquina, isso é papo furado. Ele tem a sua colônia espiritual, eles têm muitas colônias espirituais como o nosso lar, onde eles se desenvolvem, onde eles trabalham, onde eles estudam pra caramba. Se for analisar, é um quartel, que nem a polícia, que nem os militares têm o seu papel. Todos eles têm o seu papel. Pertence a um determinado quartel. Para lá estudar, para lá treinar, ver as diretrizes, ver o que vai fazer, como é que vai planejar. E claro, dentro de Exu existem várias hierarquias. Mas isso mais adiante nós vamos falar. Tá? Então tem a sua tronqueira. Normalmente o que a gente faz na tronqueira? O que deve ter no meu entendimento? Tudo, menos aquelas imagens. As imagens são compradas fora. Por favor. Não tem nada aqui. Para mim, veio da mitologia greco-romana, não sei se vocês sabem. A mitologia greco-romana era cheia do Minotauro, isso aqui é do Centauro. Aquilo tudo mesmo foi inspirado para fazer aquelas imagens. Se tu achar que um Exu tem chifre, pé de bode, capa vermelha, tridente até tem, mas um outro planeta, aí é diabo. A imagem do imaginário, infelizmente o médium lá do obsediado começou a passar aquilo ali e começaram a vender. Não tem nada aqui, é viver da mitologia grega como agora vocês veem o Zé Pilinho com capa preta, muitos Exus se manifestam numa roupa de policial, numa roupa de militar. Acontece. É outra história. Isso não vai adiante. Tronqueiro, o que vai? Vai elementos de normalmente elementos de como por exemplo, o que a gente coloca? Vocês estão vendo lá um tridente, né?
Aquilo é pra quê? Pra assustar? Porque o tridente é feito de metal, vai ter aço. Tá? Pra que qual bicho? Ele está enterrado na terra. Já deu bisu. Não para a raiz. Não para a raiz. Não para a raiz. Toda energia negativa que entra por meio de encarnados e desencarnados é captada por aquele metal. E o metal é um excelente condutor eletromagnético. Então cai ali. Aí, o que tem que ser? Não precisa ser. Eu até, na verdade, eu não ia botar, não achei. Eu ia botar só uma ponteira. Ponteira assim. Só que eu não achei. Mas mais tarde eu até tiro. Não importa assim. Porque o tridente é outra história. O tridente tem livros aí que eles dão choque, né? Em umbras. E até livros que falam. Eles têm um tridente assim que é para assustar o que umbra. A gente vê isso. E paralisar, que dá choque. Redes eletromagnéticas. Aí é outra história. Mas isso é no combate. No campo. Aí não. Claro, claro. E aí, na tronqueira, o que mais que a gente tem? Vamos chamar de potinho. Pote. O que eu tenho ali dentro? Eu tenho álcool, na verdade eu coloquei através de uma cachaça, uma água, né? E botei dentro dele o quê? Um pedacinho de carvão. Por quê? O álcool é volatilante. A energia negativa é volatil, ele cresce. Se expande e começa a limpar. Tudo que está no ar. Tudo que não é captado pelo tridente e descarregado na terra, o álcool já começa a trabalhar, começa a limpar. Ele é volativo. Tá? E o carbono? O que é o carbono? Carbono que tem o elemento carbono. O elemento carbono ele puxa as energias, ele atrai. Então são atraídas, são concentradas no pote e o álcool o que ele faz? Ele volatiza, dispersa. Esse é um trabalho simples de limpeza e reciclagem e de varredura. Do outro lado de cá, o que eu tenho? Uma ametista, né? Uma pedra. A ametista é tudo bom, né? O que é ametista? Violeta. Violeta é uma energia de alta vibração. Isso que nós entramos em cromoterapia, eu vou passar para vocês. Fantástico. Dentro dela o que eu ponho? Vela. Mas não é a vela em si, é o fogo. Elemento ígneo, limpeza, carregar. Sabe que o fogo ele queima. Queima o que? Tudo. E é principalmente proteína. E nós temos o que ali? A pemba. Que é através daquela madeirinha que eu botei a pemba de estudo. A pemba geral, seria a chave geral para o estudo. Aqui existe uma outra tipo que eu botei como ali. Chave geral do estudo. Em outras palavras, como é que a gente pode dizer? Dando a permissão, no caso, Exu dando a permissão, o avô dele, para que aquela fronteira funcione com essa determinada função. Seria a identificação geral do. Não adianta só botar elementos ali e não te identificar para quem é. Eu identifico para quem é através da pena do Exu. E tem outras temas ali, em volta da gruta, né? Que são as chaves gerais de cada Exu diferenciado. Cada Exu pertencente a seu orixá. Então, 7 linhas. Cada orixá tem o seu Exu de força. E ali eu tenho as 7 chaves. E lá dentro naquela tábua eu tenho a chave geral do Exu. Ela abre o portal para tudo. Convoca todos os Exus. Evoca todos os Exus. Não tem assim. Isso é uma fronteira. Isso, casa de Exu. Ainda mais aquelas casinhas que tem aquele. Tem muitas casas fora, infelizmente, artes mágicas populares, que tem até um caixãozinho, onde aprende ouvir, e eles abrem ali, batem uma sementinha e vão trabalhar. Então eu mostrar até o aquilo, todos fazem. Todos vão lá no cemitério, pegam lá o vacina, Traz pra cá, pra quê? Eles escravizam aquele ser que fica aqui grudado na casa e começam dando cachaça, vão alimentando e quando eles querem um trabalho. É comida normal. Tudo. Isso aí, né? Então isso faz parte do ciclo. E nós temos a fronteira de rua e nós temos a fronteira do lado do Congá, que é para sustentar, dar sustentação ou sustentabilidade ao Congá. Tá? Estamos lá dentro também, que é de uma outra formação. Mais ou menos com os seus elementos, mais ou menos com aqueles elementos ali, nós temos sal grosso, nós temos pedras, a pena é completamente diferente. Mais tarde eu vou passar para vocês.
Isso é importantíssimo. Isso tudo está dentro da rica de humano. Agora eu digo para você, Davi, e a casa de humano que não tem tronqueiro? O que você acha? Não tem tronqueiro. Só tem congá. E aí? Nosso namoro passa a pagar. É que nem aquela história assim, imagina a namorada vai ser um posto policial. É complicado. Precisam de exposto, né? Os locais não ficam a brigar. Mas não é necessário. Porque é um trabalho diferenciado, um trabalho de desmanche, um trabalho de reciclagem. Trabalho mesmo. Esse é o nosso objetivo. Primeiro, pessoal, é fundamental. Casa de chuva tem que ter sua tronqueira. Uma segunda são a questão dos estudos, como eu já falei, a doutrina, e o nosso congá, que é o fundamental. O congá é o carro-chefe de uma casa. Tem que ter um congá. Não precisa ser um congá grande, muitas imagens, nada disso. Um congázinho pequenininho, nossa, porque ali se concentram as baterias energéticas de todo o trabalho. Ectoplasma, Kundalini, tudo ali. A pessoa chega e ora, com respeito, com devoção, ela já está emitindo uma energia positiva que já está somatizando o congá. E um congá tem que ter elementos naturais, não é só elementos minerais, penda, tem que ter elementos naturais, tem que ter rosa. Aquela simbologia do caboclo que é sete ligado, né? Chegou na federação seguinte, tem hora, está botando uma rosa na sua vida. Não é somente, só. Depois tem que ter elementos naturais, mas tem que saber trabalhar também. Normalmente quem manipula lá dentro são os espíritos, tá? São os nossos guias, são os nossos trabalhadores. Tá? Vamos passar para cá. Estou dando uma acelerada, pessoal, que eu quero terminar esse bloco, mas nós vamos terminar ele. Se vocês acharem que é muito puxado, a gente pode encerrar e iniciar esse momento. Tá? Não sei se eu não consigo passar por ele. A vestimenta branco. Por quê? Dois motivos principais. Primeiro, que o branco somatiza todas as outras cores, chamadas cores do arco-íris, né? Começando com as mais densas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índico e violeta. Então, o branco, essa cor somatiza todas as outras. Mas a casa de humano que quer trabalhar com amarelo, ela quer trabalhar com verde. Nós aqui preferimos trabalhar com branco porque nós acreditamos nisso, porque ele é o somatório de todas as coisas. E outra coisa importante, em relação às outras cores, principalmente ao preto, o branco ele é refletor. Dia de calor, se você usar o branco, você vai sentir uma determinada caloria no seu corpo. Experimenta botar a roupa preta. Tá? Então, o branco ele reflete. Então, de uma certa forma, ele ajuda na proteção eletromagnética, energética do aparelho. Isso só já é uma energia muito importante. Tá? E é claro, no nosso caso, algumas casas não têm isso. No nosso caso, nós temos pema na nossa vestimenta, que é a pema do arrumbandã, a pema geral. A pema aqui, com essa simbologia, esse símbolo, ele é muito mais que um bando, ele não é um símbolo da Umbanda. Ele é do arrumbandã. Tá? É simplesmente a religião das religiões. Não dá nem para dizer que é religião, seria aquela unidade, né? Unicidade. Aquele ponto de interesse que nós estamos estudando, mas depois a gente vai voltar a falar. Ao conjunto de lei divina. Simplesmente que sustentou e criou todo o nosso universo. Chamado para nós, o bando é simplesmente uma religião. E nós temos também nas nossas costas, seria esse que está no centro aqui. Pode levantar um pouquinho. Esse aqui seria esse aqui é o escudo do Exu, do Exu principal, que é o Exu da sete comunidades. Tá? Ele é o Exu diferenciado da liberação do Xalá. E nós temos aqui esses 4 quilômetros, representam o quê? A simplicidade de comando, ou seja, simplicidade de cada elemento
natural. Elemento terra, elemento ar, elemento fogo e elemento ar. Nós temos eixos que trabalham. Nós temos um escudo fluídico e nós temos os chamados triângulos, as simplicidades colônicas. Nós já explicamos aqui isso, certo? Tá? E essa aqui é outro tipo de chave geral para a gente ver a simplicidade. Assim como essa ou aquela lá, elas abrem, elas solicitam, elas evocam todos os então nós vamos fazer isso com a nossa investimento. E a questão das costas. Né? A questão das costas. Nas costas, normalmente, a gente está sempre desprotegido. Né? Está sempre trabalhando de frente, normalmente não enxerga. Realmente é uma coisa. Então, digamos, esotericamente falando, em termos de simbologia, seria a luz, né, e a guarnição da luz. Tá? Isso é muito importante. Muito importante. As guias. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Não. As guias. Existem dois tipos de guias. A guia natural e a guia sugestiva. A guia sugestiva é aquelas pontas de vidro. Presta atenção. São essas aqui, ó. Tá? Bonito, né? Brilha. Vocês não gostam? Vocês não acham? Não? Brilha, bonito, tem outras pontas. Aqui não tem efeito nenhum. Aqui não tem de nada. Nada. Por quê? Em primeiro lugar, porque é feito de vidro. O que é o vidro? É um material mineralizado. Eu não falo de plástico, né? Tem uns que fazem plástico, é pior ainda, que o plástico vem do petróleo. O petróleo é uma energia fossilizada, suja, energia densa. Pior ainda, o cara bota aquilo para trabalhar. O vidro, o que é? O vidro é mineral. Só que quando detalhe, mineral é ruim, não é que o mineral se liga. É que o vidro ele tem uma propriedade isolante. Então, ele está isolando porque qualquer tipo de efeito que possa acontecer no trabalho não está protegendo, está isolando. Ele não está protegendo a aparelho. Mas como é que podemos proteger? Como é que uma guia pode proteger uma aparelho? Agora nós vamos chegar lá. Então a guia sugestiva pode ocasionar em alguns componentes efeitos psicológicos. Por exemplo, aquele amarelo pode dar um efeito psicológico na cromoterapia, como acelerar o processo mental de raciocínio. O azul acalma, o vermelho ativa, o verde predispõe à saúde. Pode ocasionar, mas vai depender do consciente. E para o médio não tem efeito nenhum. Não é efeito psicológico para o médio, para o consumente que está sendo atendido. Só. E olhe lá, onde isso ocorre. Tá? Nós aqui na Seara, a gente respeita os médicos que não usavam umas pontinhas, né? Eu até ganhei 3 lá dentro, que eu não mais. A gente respeita porque isso tudo é um processo também principal. Às vezes as pessoas se acostumam tanto com isso, para se desacostumar, o próprio médico se sente mais seguro. Mas veja que é um efeito, é só psicológico. Tá? Igual que repetir o vidro, ele é isolante. Não funciona. Nós vamos entender o que é uma guia natural, como é que ela se processa. Em primeiro lugar, ela capta energias. Ela é uma captadora de energia. Que tipo de energia? O que é feito? Qual digamos assim, a constituição básica de uma guia natural? Por exemplo, essas, que são as chamadas pontas de milagres de Nossa Senhora. Né? Nosso corpo físico ele é feito de vários elementos químicos, correto? 2 principais são o oxigênio e o carbono. Esse aqui é um ser vivo também. Se ele é um ser vivo, ele tem o quê? Oxigênio e carbono. Já há uma compatibilidade. O vidro não, o vidro é mineral. O vidro já não tem carbono. Claro. A parte das guias de plástico pior ainda. Tá? Então já há uma compatibilidade. Nosso corpo físico ele é 62% oxigênio e 18% carbono. Fora os outros elementos químicos.
esse elemento, ou essa guia, é uma coisa. É um elemento que é vivo. E por que é vivo? E junto com o oxigênio, ela também tem prana. Prana, que eu já expliquei, energia que dá vitalidade. Por isso que essa semente ela pode ficar anos dessa forma. Se ela fica 100 anos assim, se ela for bem conservada, depois você planta ela e ela germina. E todo o código genético dela está lá dentro. E ela está viva porque ela possui prana, foi bem conservada. Então, em primeiro lugar, captador de energia, assim como nós. Nós não somos captador de energia, nós não temos nossos chakras, mas ela também. Então é um ser vivo, é um ser que respira. Só não tem inteligência, não tem consciência. Já no reino vegetal. Olha que interessante. Segundo, formam campos elétricos e magnéticos. Tá? O que é um campo eletromagnético? O que eu expliquei para vocês? Eletricidade é o que vem do fluido cósmico e magnético que vem da energia telúrica, ou seja, Kundalini. O que acontece conosco? Se nós produzimos energias eletromagnéticas, a partir dessa produção nós formamos o que a gente chama de campo óptico, correto? Ela também tem um campo óptico dela. Ela também tem um ar energético dela circulando fora. Até porque, como ela tem um formato quase que circular, existe uma energia que está correndo aqui. Assim como se tivéssemos algum clarividente, ele com certeza viria o meu campo óptico, que é um ovo energético que não é parado em movimento. O cara que é clarividente, se fosse tivesse um clarividente, ele tem um ar energético de várias cores. Ok? Esse campo eletromagnético forma um campo de força que pode tanto atrair como repulsar. Sem ter uma inteligência, sem ser uma inteligência. Isso é uma coisa natural. Se você chega lá e emite uma carga negativa, você não viu aquela passagem de Jesus com essa figueira seca, você é mais ou menos isso? Então, está explicado. Você chega numa planta e deseja para ela tudo de ruim, ela pode morrer. Dependendo da intensidade, da maldade, do desejo que você entregou nela, ela seca. Ela não tem inteligência, porque ela tanto atrai como repulsa. O que ela repulsa? No sentido do, por exemplo, um exemplo é o odor. Você chegar na ruga, você já está vendo ela escolhendo ela repulsando algum tipo de pessoa. A energia que a identifica como um cheiro. Agora, se eu chegar aqui, que é mais seco, não sei o que, no dia seguinte ela pode sentar, ela vai depender da necessidade, porque ela também atrai. Isso só acontece porque ela produz energia eletromagnética. E ela só pode produzir energia eletromagnética porque ele é constituído de oxigênio, de carbono e de outros elementos também. Olha a volta que eu estou dando. Eu sei que está sendo difícil, mas eu estou obrigado a explicar o porquê. É muito fácil botar uma guia e achar que está protegido. Agora, por quê? Vocês já se perguntaram por quê? Como é que isso se processa? Ninguém não explica isso. Ah, a guia vai te proteger. Ah, tudo bem, pô. Bonito. Primeira coisa que o pessoal olha é se ela é bonita. Não sabe nem se funciona, mas ela tem que ser bonita. A gente está aqui para explicar isso aí. Agora nós vamos chegar aqui numa questão interessante. Tá? O campo óptico. Esse aqui é a silhueta de um ser, tá? Um ser humano. Aqui em vermelho está o campo óptico da pessoa. E você sabe que o campo óptico dele não circula aqui, ele envolve toda a pessoa. Ele é como se fosse um ovo energético ou eletromagnético. Eu expliquei isso, ok? E aqui está a nossa guia. Vocês estão vendo aqui, está no segundo observar? Em azul. O nosso campo óptico ele tem duas características que eu já falei, vamos repetir. Proteção, ele já é um escudo protetor natural, porque ele se forma através do nosso psiquismo, nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. Isso forma o nosso campo óptico. E a intensidade da proteção dele está relacionada ao nosso psiquismo, à forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age. Interessante, né? Por isso que Deus não tem culpa de nada, né? Quando a gente é detonado, o culpado é nós. O campo óptico está enfraquecido. Se está enfraquecido é porque tu está enfraquecido. Tu está desequilibrado. Tu está desarmônico. Tá? E a segunda é a identificadora. Por quê? Se chega um sofredor,
Se chega a qualquer espírito e consegue interpenetrar no teu campo óptico, tu já te identifica. Tu acaba identificando que a energia não é tua. Tu pode até no primeiro momento não saber quem é, mas tu tem sensações. Ah, senti um arrepio, senti náusea, senti tortura, tem alguém aqui comigo. Tem um imposto. E é mesmo, deixa de ser. Só que a pessoa tem que interpenetrar no teu campo óptico, tem que entrar aqui dentro. Tem que criar aquele, eu falei pra vocês, aquela intersecção, né? Chave fechadura. Tá? Agora nós vamos explicar algo muito interessante sobre como cientificamente, como na prática, como é que essa guia pode nos proteger. Alguém sabe me explicar? Não conseguiu explicar tudo, não. Eu sei que tá puxado, eu tô ferrando, eu tô adorando. Eu acredito que com a nossa própria vibração, se ela capta, nós estamos com pensamento positivo, a gente está positivo, automaticamente ela vai, acredito que sim, isso. É por aí, mas como? Na prática. Ou nada, não tem você. Que Não, aí não sei. O que eu acabei de falar para vocês? Olha que interessante. O que acontece? Isso foi ensinado há 2, 3, 5 anos. Lá no Oriente já foi ensinado. Por isso que os orientais tinham aquela guia. Tinha uma guia, como é que era? Era uma ponte. Puxa, um cara me falou. Não era uma raiz de árvore. Porque a guia pode ser feita com conchas, modas de semente, tudo que é natural. Tem tudo. Tem gente que usa cavalo marinho. Agora por dente, pessoas que usam dentes, aí não vou entrar nesse meio. Existe 1 milhão de formas de guias naturais. Até queria mencionar algumas para vocês, ó. Interessante, olha. Dá. Ó, pedras, cristais, né? Cristal não, aqui não entra aqui. Cavalo marinho, búzios, tem pessoas que botam búzios. As favas, que você quer aqui. Capacete de Ogum, não sei como é que ela coloca. Caules de arruda. Pronto. Cara quase. Guiné, jardim, sementes várias. Frutos. Eu não sei. Lá no Tibete, na China, eles usam. Que nem aquela do Bruno ali, ó. Mais ou menos que nem aquela ali, ó. Aquela grande ali, marronzinha. Não sei se vocês já viram, só que ele é menorzinho. O professor Laércio tem uma das fotos dele. É a Guia Zen, é bem uma. É um carocinho, sabe? Tipo uma semente. Não é? Vejam bem, vocês não entendam mal. Guia de Umbanda natural não é só nessa aqui que eu estou mostrando. Agora, uns colocam dentes, colocam penas de arara, funciona. Funciona. Energia animalizada sem sacrifício. Tem um monte. O próprio cocado, o que vocês acham que os índios tinham de cocado? O que vocês acham que os índios sempre só para bonito? Claro. É animalizado. Fortalecendo o axé dele na animalidade, que na verdade é verdade. 1 milhão. O problema é o consumo da vida. Isso é pensar. Só que assim, ó, essa. Aqui a Alzira tem, essa aqui, ela. Acho que a Miriam também tem, né? Funciona. Funciona porque tem axé. Só que um axé bem. Uma intensidade bem menor do que uma natural. Tá tucana. Mas ele é mais natural, ó, ser do cristal. Mas ela não respira, ela não é um ser vivo. Também se potencializar no sol, vai aparecer o gelo. E daí tu ativa ali. Tu vai energizar ela, mas com o tempo ela vai. Isso aqui não. Como eu falei, fica 100 anos bem guardada, tu planta ela vai dar. E se tu plantar uma pedra, vai dar outra Aí a pedra. gente tem no caso que é recarregar a bateria, né? Aí ela é recarregável. Aí é Essa aqui não é recarregável. Essa aqui é captadora natural. Ela carrega e descarrega. Carrega, claro, porque precisa fazer, claro, isso que a gente faz, banho, dá uma mala, é tudo. Só que o mineral, o axé mineral em relação ao axé vegetal é outro. Tanto é que o reino mineral ele está abaixo do reino vegetal. Por causa da captação de prana. Por causa da vitalidade. Não tem vitalidade. Ele tem energia, não tem vitalidade. Vitalidade é de vida. Não tem vida. Isso tem sensibilidade, eu vou comprovar no laboratório. Sensibilidade, não inteligência. Sensibilidade. Não tem agora. Agora, Mesmo furadinho, assim, mesmo estragadinho por dentro, tá controlando. Não, mas ele é outro por dentro, dali que
É dali que, na verdade, essa parte oca é que ela fica nos galinhos, né? Eu contei o pé disso, deu muito bonitinho. Depois eu fiquei anos fazendo coisinhas lá. E quando a gente enfia a cordinha, sai. Mas saiu sim. Não, é que pra germinar essa furada não serve mais. Eles Não. serve. Germinar? Não, furado assim não. Ah, tá. Furado assim não. Tem que ter aquela parte da vegetal que é ali pra fora. É. Dependendo da forma que ela traz, ela tá muito seca, também já não dá mais. Pega uma vietinha. Essa aqui acho que não dá mais, a não sei que um biólogo vem e prova. Os caras são campeão, né? Os caras são campeão, acho que não dá mais. Mas entendeu? Só que tem uma coisa, ele não dá mais, mas ele tá vivo, claro. Tem umas que eu não pude botar porque ela fica mais seca. Ela fica tudo mudada, é aquela ali. Tá? Agora vamos para a parte prática, acho que eu vou falar. Então eu perguntei se vocês não souberem me responder. Como é que isso aqui pode nos proteger? Como é que isso aqui nos protege? Proteger, protege, mas como? Como? O que eu acabei de falar? Isso aqui tem um campo áureo. Porque ele tem energia eletromagnética que possui elementos químicos. Oxigênio, carbono. O minério não tem oxigênio. O minério tem outros. Tem cobalto, né? Tem outros elementos. Mas não tem oxigênio, não tem carbono, não tem hidrogênio, nitrogênio, não tem. Ser vivo tem um ser que respira. Então, isso aqui tem um campo áureo que nós temos no nosso. Esses dois campos áureos, o que acontece com os dois? Com ambos? Eles se misturam. Ocorre uma fusão. Então, olha só que interessante. Isso tudo, é claro, pela vontade do médico, pelo respeito do médico. Isso é feito através também de determinados rituais próprios. Uma consagração mesmo. Pode fazer uma coisa. E nós aqui não fizemos. Eu faço aqui e entrego para ti. A única coisa é que essa guia é eu. Se caso a pessoa sai da casa, leva a guia. Essa guia não serve para outra. Porque ocorre uma imantação natural. Primeiro lugar é isso. Segundo, como é que é feito aqui para nós? Como é que é feita essa consagração? No nosso faz. Eu não tinha falado nada porque quero explicar, porque a mãe, dela, ela me disse que quando eu estava brava e não me decidia trabalhar, ela disse que era muito ruim, eu tinha que parar com isso. Eu tinha que parar de estar vibrando ou que eu fosse trabalhar porque eu precisava da guia. Que a guia que era minha proteção. Mas por que a guia? Mas por que guia? Eu acho que eu estou lá vibrando, tá bom. Né? Não, tem que usar guia. Por quê? Ah, porque a guia é consagrada pelo teu mentor, pelo teu guia. Foi isso que a mãe falou. Tá bem, só que não é só isso. Na verdade, essa é uma guia que não protege o mentor, é uma guia que protege a ti. Não, o mentor consagra pra ti, na tua proteção. Também, só que assim, ó. Existe, volto a repetir, existem determinados rituais que tu faz até no lugar antes de dar a guia para a pessoa. Eu faço o contrário, eu passo a guia e te dou. Vai trabalhar. Porque esse tempo de uso é que vai imantando isso. Só que é claro, há necessidade de determinados rituais para fortalecer a guia, para energizar ela, limpar ela. São os amassas que a gente faz na mata. Quando não dá na mata, a gente fez uma acabou com o lado, normalmente acabou, né? Eu falo. Eu estava vibrado lá, acabou para potencializar o axé. O axé tem energia na então isso aqui é muito importante. Então existem rituais, pessoas que fazem, não, ritual, móveis, né? Depois de cá, tranquilo, isso funciona. E eu não faço assim. Eu já estou, só que a guia é tua. Ninguém mais utiliza. Só isso. Poderia utilizar, até poderia se lavar bem nela, mas é uma questão de respeito, até pelo elemento que tanto tipo de serviço, independente do que for fazer com ela, Como o homem dentro não jamais vai se limpar as impressões dos proprietários, e vai ficar aqui por dentro. Claro, tem a questão da psicologia também. Exatamente, isso é muito legal. Claro. Se a pessoa sofreu muito e eu dei essa guia para outra pessoa, pode continuar. Tem todos os arquivos gravados, fica no registro para trás. Mas tem rituais que limpam. Mas eu não Limpa, mas não elimina. Exatamente. Tá? Bom, agora o segredo, aqui está o visu. O que acontece? O que eu falei para você? Você está vibrando aqui. No momento que tu botou, já houve uma mistura. Determinados rituais, o tempo de uso, o respeito, aquela coisa da fé,
O que acontece no campo áurico da guia? Isso aqui, ó. Dentro da limitação do campo áurico condensa o sistema. Ele usa mais, potencializa mais o próprio campo áurico da pessoa. Já é um elemento de proteção. E outra coisa interessante, por isso que a guia normalmente deve ser normalmente redonda, dá para facilitar. O campo áurico ele segue a forma geométrica da guia. Tem uma concha, ela não vai girar assim, ela tem uma outra tem uma pedra. E aqui é outra dinâmica, e essa aqui, imagina sempre. Agora eu vou perguntar, desculpa, pode perguntar. Fala. Não, eu quero saber o que a gente cruza na rua, dia a dia. Às vezes quando a pessoa está muito carregada, né, está muito pesada, daí a gente permite que use um pouco, assim, Não, direto. É. Aí complica. Complica porque um dos normalmente é de quatro. Não. Aí é outra história. É que vocês são de segurança, quando a pessoa fazer e usar direto. Usa as fitas, né? Bota fita vermelha e tal, mas é uma coisa sugestiva, né? Uma coisa psicológica ali das cores. O que uma fita pode trazer energeticamente? Como é que aquela fita pode realmente proteger a pessoa energeticamente? É só entender o psicológico das coisas. É isso que a gente tem que começar a falar. Segurança, pessoal, segurança não vem, aquela pessoa bota fita para linha 1. Linha. E a quantia de pedra da dia? Tu riu, né? Tu riu porque já sabe disso aqui, agora tu tá quieto. Isso aqui pulou essa semana. Tá, pessoal? Entenderam aqui? É isso aqui que se forma. É a energia da guia se misturando, campo áurico da guia, campo eletromagnético da guia, se misturando ao nosso. Porque ela é um ser, ou seja, é um ser que tem fundamental. Mais ainda o carbono. Porque nenhum elemento vivo existe sem o elemento carbono. Nenhum elemento que respira, por isso que se diz, nós somos um bando de seres, é que eles falam, não quero nós não passamos de um monte de carbono. Nós não passamos de fisicamente, que é o elemento. Vocês já não viram, não sei se vocês se lembram disso na escola, né? Se fazia no estudo de química, normalmente fazia o C e aquele monte de coisa em volta, H, que é hidrogênio, mas o C que estava sempre no meio, assim. O C é o elemento carbono. É tudo. Por que vive? Por que respira? Fundamental. Por isso que eu volto a dizer, guia não pode, quer usar guia de vidro, uso, mas é só sugestivo e isso quando der efeito. Tá? Bom, agora vamos ver uma coisa aqui. Guia da Sierra. Vocês já experimentaram contar quantas palas nós temos na nossa vida? Não conta. 101. Por quê? Calma. Aquela conta enorme. Então, olha. Eu não vou mais anotar aqui, eu estou dando trabalho. Eu vi uma conta Por que é 101? Claro que tem que ter um número. Não é só fazer isso. Claro, no mesmo assim. O que é 101? Pai José, primeira vez que ele se manifestou lá na Neópolis, ele pediu uma guia para mim. Quero pontos de lágrimas de Nossa Senhora, porque na nossa Umbanda, nossa interpretação, essa é uma Eva de olho macho, a de Nossa Senhora, tá? Esse requisito proteção, e como ele é muito manhoso, então essa parte da proteção ele que determinou. Lá tem parte. Sempre uma vez. Eu vou explicar para vocês.
Aí ele me deu me deu uma explicação e outra que eu recebi há pouco tempo. Estudando, pesquisando, muito. Existem dentro do conhecimento o lado... Posso avançar, pessoal? O lado exotérico do X e o lado esotérico com S. O lado exotérico simboliza exterior, a explicação da forma. E o lado esotérico é profundo, altamente iniciado. Um é iniciação superficial, exotérico, e o esotérico é iniciação. O lado exotérico ele explicou o seguinte: o 1 não é uma unidade, o 2 não são duas unidades, o 3, 3 unidades. Então o 1 é a unidade espírita. O outro 1, que é o 101, né? 1, 0, 1. O outro 1 é a unidade matéria. O 0, Deus. E aqui fecha com o que a doutrina espírita nos ensina, né? Sobre a Santíssima Trindade. Deus, Espírito e Matéria. Pô, legal. Lado exotérico. Então por isso que é 108. Tem gente que usa 108. E normalmente, não geralmente, sempre é indicado. Sempre é. Mas o outro usa um par. Aí fica interessante, né? 101. Então, cabalisticamente, ou na ciência da numerologia, 101 para o Pai José é o espírito, é a matéria que esse espírito está se resistindo, e a minha essência que vem resistindo. Tem que ter um porquê das coisas, não é simplesmente fazer uma vida e levar para casa. Por isso que não adianta muito ritual, amaci, blá, se a base, 600 não. A gente tem que ter essa preocupação. Agora o lado esotérico, preparam. Oi? 101, né? Se não tem 101, vocês me falam, eu fiz errado. Vocês contam, por favor. Tá? O lado esotérico, agora vocês preparem. Uma coisa importante. Qualidade de uma guia. A espécie dela, né, como eu já falei, as pontas e a quantidade e o fundamento dela. Se a casa faz uma guia sem esses 3 requisitos, ela não está fazendo. Tá? Então, é a espécie, o que ela faz. Se faz uma guia de vidro, você já sabe, vidro não tem energético, magnético. Tá? As pontas e a quantidade, bastante saber. O que faz naquela quantidade? Eu vou fazer 30, 40, a meu bel prazer. Porque vejam bem, é só uma guia que se mistura no meu campo energético, é só uma ponta, desculpa, é só uma ponta? Não, são sempre uma ponta. Eu estou dependendo de sempre uma ponta. É o somatório da energia, porque cada uma, se eu pudesse pegar uma só, ela tem, imagina, 101 mais no meu campo óptico que dá essa proteção aqui. Isso tem um fator fundamental na magia também, na questão da neurologia. Tá? E o fundamento, que é justamente saber o porquê que está bom. No caso aqui eu já expliquei para vocês. Tá? Lado esotérico. Posso avançar? Não? Bom. Lado esotérico. Mais tarde eu vou passar para vocês, vou explicar para vocês, talvez no estudo interno, para eu ver, a questão do alfabeto adâmico, que vocês já ouviram falar. O alfabeto adâmico é o mais antigo do mundo. E é onde se originou a chamada coroa da palavra, onde Santo Inês criou o axioma. Basicamente isso aí. Fundamento de religião e ciência, todas as religiões e ciências da antiguidade, da humanidade, ele confirmou um livro chamado axioma. Ele se utilizou muito desse alfabeto adâmico. Eu tenho um livro lá, nós vamos estudar depois. Tá? Então, o risco é a letra A. 2 pontos significa a letra S, e esse S invertido, né, significa a letra TH. E por essas 3 letras são francesas, mas aqui no Brasil sofreu uma mudança morfológica, e esse haste nós chamamos de axé. Tá?
Se nós pegarmos esses 3 símbolos aqui e unirmos ele vai dar essa simbologia aqui. Ok? Essa simbologia aqui é o axé, que é chamada energia primária. Ok? Também, se nós pegarmos esse símbolo, que está desdobrado, e unirmos ele forma esse símbolo aqui. Vocês estão entendendo aqui? Passa isso aqui lá para cima, ele dá isso aqui. Correto? No alfabeto, uma coisa interessante, antes de eu passar isso para vocês. E esses dois lados aqui, o círculo, o que é? O círculo não é Deus? E esse risco no meio, dividindo ou separando esses dois pontos, significa o quê? Não. Positivo e negativo. Ou o yin e o yang do chinês. E esse símbolo, ou esse símbolo do adâmico, que foi a primeira língua, chamados patriarcas, é a primeira palavra, primeira palavra, primeiro som, que significa a divindade. O que é divino para nós? Eu estou pegando lá no início, tá? Quem faltou essa aula não mostrou aqui. O que é o divino para nós? É Deus, Orixá e Exu. Seria a trindade. Para o hindu, a trindade é Brahma, Vishnu e Shakti. Para nós, na Umbanda, o que é a trindade divina? Deus, Orixá e Exu. É Deus se dividindo em orixá, e cada orixá e energia sendo potencializada por seus. É complicado. Por isso que falar que o orixá veio da África, que o Exu veio, é uma coisa cósmica. É uma coisa de complicada. Como é que ele chegou na África? A Zena tá chorando aqui. É, não dá isso aí. Isso é uma coisa que se perde nas noites do tempo. Não dá. Tem que começar a entender. Esse é o lado esotérico da coisa, tá? Mas eu só vou pegar leve para vocês verem que esse aqui é o teor de estudo que eu quero fazer interno. Eu quero chegar em teor. Mas por que eu quero que você estude? Não perca aqui o que eu estou falando. 101. Lado exotérico, espírito, Deus e matéria. O lado esotérico é 101. É Deus, Orixá e Exu. Tá? Se você pegar agora, olha só que interessante, gente. Se você pegar a numerologia de cada símbolo, esse traço do adâmico era 1. Os 2 pontos eram o número 60. Olha que interessante. E esse S é 400. Se tu somar, quanto é que dá? Desdobra ele. A numerologia faz isso, ela desdobra. 4 mais 6 mais 1, quanto é que dá? Desdobra o 11. O que é o 2? Se tu desdobrar da conta do caminho, Vai dar o 2. Ou seja, Yin e Yang, energia primária, formadora do Om, primeira palavra, primeira letra do mundo. E os cientistas já descobriram que o nosso universo tem um som assim. O nosso universo ele tem um som. Ele emite um som assim. Isso é uma área esotérica da nossa. Por isso que nós temos O universo do planeta. não o universo. Está conseguindo captar. Isso que a NASA, quando ele capta esse som, ele chama de interferência. Talvez é radiológico. Viu o que ele está falando aí? Esse som, ele fala, quando a NASA está fazendo qualquer experimento, ou tem alguma nave fora da Terra, e entra esse som, isso é chamado de interferência radiológica. A radiação que está fazendo interferência. O som que captava no espaço. Se eles tivessem vamos colocar um microfone no espaço, seria esse som. E nós sabemos que o Om, que na verdade é a divindade, porque para nós o que é divindade? É Deus, é Orixá e Exu? Ou para um indiano lá, o que é? Brahma, Vishnu, Shakti?
ou para o chinês, que é Tai Chi Yin Yang, na verdade essa energia primária, que a gente chama de axé, a gente poderia também de axé, ele é bipolarizado. Por isso que ela tem que ter dois polos. Uma energia para ter sustentação, ela tem que ter dois polos, positivo e negativo, ou yin e yang. Esse é o lado esotérico, tá? Por isso, hoje eu entendi. Na época o pai José disse assim, não adianta explicar para ele, vai entender. Também na época eu não entendi, né? Eu tinha que ler todo o livro, ler o alfabeto atrás e começar a publicar. Isso mais tarde eu vou desdobrar melhor, eu só quis passar para vocês dois aspectos do porquê que a nossa guia ela é natural, porquê que ela tem sempre único, mas não é. E eu já achei fantástico essa explicação que ele me deu. Você viu, né? Deus explica uma técnica legal. Eu tenho que ir lá para casa, lá Mudou bastante, tem certeza. E tem um lado esotérico, que daí, para entrar nesse lado esotérico, nós temos que entrar em arqueômetro. E aí vocês vão entender mais. Vamos entrar em Urantia, o arqueômetro, nós vamos entrar há um bando esotérico tudo isso. Um bando esotérico é caro. Provavelmente só fazer uma... Cabala. Fala, velho. Não, eu acho incrível assim, ó. Eu conheci pessoas que se dizem bandistas esotéricos, né? Aham. Cara, os caras fazem uma salada, fazem umas cabalas que não tem carne nem. Pois é. Sabe? Não, eu tive visitando casa, que na época, quando foi tipo, um jogo legal, eu comecei a usar o bandista de Gravataí, Sim. eu era seria o cara que ia visitar as casas. Sim. Pai, eu vi coisas ali em Gravataí. Sabe? Aí um dia uma senhora, minha prima, eu vou te mostrar um segredo da casa. Mas olha, eu vou te mostrar porque tem um fiscal. Aí ela abriu uma casinha, aí disse que ali era a cabala da casa. Pai, ele tá bem. Não, por Deus, porque tu fica pensando assim, as pessoas não sabem o que cultura. Era um alvidade, aí tinha um barro, aí tinha esses tridentes, as coisas. Só que o seguinte, diz que dentro, misturado junto com aquele barro, ali tinha navalha, maconha, olha, até absorvente usado tinha aquele troço ali. Porque a pombagira dela que pediu todos aqueles ingredientes. Aí tu fica pensando assim, o que responde no troço desse? Sabe? Uma coisa incrível. O que responde no troço? Cabala, aquilo ali é uma cabala. Vocês já ouviram esse símbolo, né? Isso eu tenho. Esse é o símbolo do indiano, chama-se Om. Só que isso do indiano. O adâmico, que é mais antigo, é esse aqui. E o adâmico, ele se utilizava de geometria. O indiano já é ao contrário, né? Isso. Então, na verdade, é isso aqui. Então, a nossa guia, ela está relacionada ao bom, está relacionada à chuva, ao chão, ao vento, ao som do vento. E nós, né? Então, mal de guia aí, gente. Também explica Deus, Espírito e Matéria. A Trindade, para alguns a Trindade é essa, Deus, Espírito e Matéria, para nós não é mais. Por isso que eu quero que vocês comecem a pensar, recolher. Isso é uma doutrina. Não, Trindade, a chamada Trindade, né? Santíssima Trindade. Para a Igreja Católica, qual é a Santíssima Trindade? Pai, Filho, O Espiritismo. Deus, Espírito e Matéria. O Bandista. Deus não deixar isso. Porque o Espírito e a Matéria só existem a partir do Orixá e Exu. E o Orixá e o Exu que formam o Espírito através da sua bipolaridade. Então nós já estamos avançando. Vocês veem, nós saímos de um culto, de um conhecimento exotérico, passamos para o outro, os dois estão certos, porque os dois explicam aquilo que a consciência coletiva pode aprender, que alcance, que nem eu na época eu só ensinar isso aqui. Ó. E hoje nós entendemos que a Santíssima Trindade para nós é Deus, no indiano é Brahma, Vishnu e Shakti, está certo. O que eles representam, está certo. Brahma é Deus. Né? Vishnu, se não me engano, não sei se é o conservador, eu não me lembro agora, eu vou me lembrar. E Shakti também. A polaridade do chinês, Tai Chi,
O Tai Chi pra eles nem é Deus, é uma consciência yin-yang. Então, passou disso aí. Porque o espírito e a matéria só existem através dessa bipolaridade. Para mim, Deus, orixá, Deus, energia, movimento. Isso, exatamente. Deus é. Mas isso é pro indiano, é isso. É Brahma, Vishnu e Shakti. Eu só não sei se Vishnu é movimento ou energia. É o conservador e o movimento. Eu não me lembro. E Shakti, eu não me lembro, eu não quero fazer bobagem. Seria o orixá, é energia. A força do movimento. Não para Umbanda. Ó, Umbanda. Umbanda é isso mesmo. É que a Umbanda reconhece isso. Na região reconhece. Por isso que o orixá e Exu não foram criados pela Umbanda. Foram descobertos. Pela Umbanda. Só que não para as Umbandas. Para muitas Umbandas, o orixá incorpora. Estão entendendo por que o orixá e Exu indiferenciado, Exu força não incorpora? Porque senão seria uma incorporação de Deus, né? Estão entendendo? Mas vamos deixar para a próxima. Bom? Acho bom, acho bom. Justamente para o coração, energias positivas, vamos pro chazinho, depende de dar o chá. Não, já vou. Obrigado, pessoal. Pegando aqui, Tá vendo? Obrigada.